Aleluia, glória a Deus. Que bênção, não é? Aleluia, você pode sentar. Oh, que momento especial. Obrigado ao grupo de música. João, se você puder me ajudar. Aleluia, quem está feliz? Aleluia. Jesus é a nossa alegria, amém? Que bênção, quero agradecer ao pastor Neemias, meu pastor, mentor, pai espiritual, pela oportunidade de ministrar a palavra. Se passam tantos anos, mas quando eu recebo a mensagem dele, Rafael, hoje é você que ministra. Sempre dá aquele friozinho na barriga, amém, gente? Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós essa noite. A palavra que Deus colocou no meu coração foi o ministério dos anjos. É um assunto importante, sempre foi importante, e essa geração também é um assunto muito importante. Amém, gente? Então, o ministério dos anjos. Aleluia, o ministério dos anjos. Muito interessante, porque nós temos que colocar um equilíbrio. Nós sabemos que os anjos, eles não foram comissionados para pregar a palavra de Deus. Mas parece que por conta disso, as pessoas acham que eles não foram comissionados para mais nada. E é o contrário, eles não foram comissionados apenas para isso. Alguém pegou isso aqui? Você vai ver na palavra de Deus que Ele está para te ajudar, Ele está para te proteger, faz parte do pacote da salvação. Os anjos apenas não podem pregar por você, mas é apenas isso. Nós vemos na Bíblia repleta de ajuda dos anjos, dos espíritos ministradores do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Eles não podem pregar a palavra de Deus para a salvação do incrédulo, mas Ele pode te levar aonde Ele está, Ele pode te proteger no caminho, amém? Abra lá em Hebreus 1:13, na King James atualizada. Hebreus 1:13. Aleluia. Ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Quem aqui é salvo essa noite em Cristo Jesus? Então diga sim em fé, porque no reino de Deus tudo é pela fé. Diga: os anjos do Senhor estão para me servir. E a Bíblia diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém, gente? E é muito interessante porque há duas coisas muito importantes nesse capítulo e nesses versículos. Primeiro, a Bíblia é clara que quem está à direita de Deus, na posição suprema, é Jesus Cristo. Ele é maior que anjos. Amém? E quem é que tem um nome de Jesus, que pertence ao nome de Jesus? A igreja. Amém, gente? Então eu quero reforçar o 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Anjos trabalham ao nosso favor. Se Deus descortinasse o reino espiritual para você, você veria muitos livramentos da parte dele, através dos anjos. Maior é o que está em você e o que está ao redor de você do que o que está no mundo. Amém? Lucas 1:26. Lucas 1:26.
Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendentes de Davi, e o nome da virgem era Maria. Nós vemos a atuação dos anjos, Deus enviando o anjo para falar com ela. Sabe qual que é o problema, irmãos? Porque as pessoas mistificam muito as coisas, mistificaram muito esse assunto. Querem ver, querem sentir. Nós não vivemos pelo que vemos, não vivemos pelo que sentimos, mas não quer dizer que eles não estão trabalhando. Então não mistifica, apenas obedece a palavra de Deus, apenas reconhece pela fé, apenas creia pela fé. Amém? Aleluia. Mateus 26, 52. Mateus 26, 52. Aleluia. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? É possível orar. Para o trabalhar dos anjos. Ah, mas Jesus era Jesus. Jesus era o Filho de Deus. E você é o quê? Ah, não, mas era Jesus. E você? Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Mateus 4:11, na tentação, o finalzinho fala assim: e o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia. Os anjos estão trabalhando ao nosso favor. Há um testemunho de Gloria Copeland, esposa do Kenneth Copeland, grande ministro norte-americano, que ela foi para a África de avião e perguntaram para ela: eles são muito ricos, você não gostaria de ir com segurança? E ela falou: eu já tenho seguranças, são os anjos, os espíritos ministradores do Senhor Jesus, que estão trabalhando, que estão me guardando. Aleluia. Aleluia. Eu me empolgo com esse assunto, irmão. Salmo 103, 20, na King James atualizada. Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. A Bíblia fala que os anjos de Deus amam a palavra de Deus e obedecem. E quando você coloca a palavra de Deus no seu coração e na sua boca, você libera o agir e o trabalhar dos anjos. E o contrário é verdadeiro: quando você murmura, não anda em fé, eles ficam impossibilitados de te ajudar. Amém? Um assunto, e eu quero me deter um pouquinho aqui. Pastor, eu posso realmente fazer isso? Comandar aos anjos? E eu escrevi aqui, e eu quero ler na íntegra, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Em suma, sim. Tenha em mente, você não está comandando-os da mesma maneira que você está comandando e repreendendo o diabo. Você está liberando-os para fazer o trabalho que foram designados para realizar. Você não está repreendendo e ordenando como você faz com demônios, no nome de Jesus. Você está liberando eles.
E eles reconhecem o que? A palavra de Deus no seu coração e na sua boca, e a sua legalidade em usar o nome de Jesus. Eu tive uma experiência, eu não entro, irmãos, em nenhum avião sem não ordenar aos anjos que me guardem. Nós estávamos fazendo uma viagem, eu e minha esposa, para Sorocaba. Meu cunhado mora lá. E eu, como de sempre, eu ordenei aos anjos. Eu falei, em nome de Jesus, eu ordeno aos anjos, espíritos ministradores do Senhor Jesus, que estão para servir os que hão de herdar a salvação, que acampem ao redor desse carro e nos protejam na ida e na volta. E fomos. E eu percebi, irmãos, eu não vi, e eu não busco essas coisas, mas eu percebi, o carro andando, estava pouco menos do que 100 por hora, e um barulho deles, de um anjo, ou mais, não sei, andando do lado do carro, acompanhando o carro. E eu falei, a gente tem que provar essas coisas espirituais. E eu falei, por que isso está acontecendo? Qual é o propósito disso? Veja que você não vai recebendo o sobrenatural assim. E eu compartilhei com a minha esposa e enriqueceu ela num dia que ela ia ministrar. E eu percebi o propósito de Deus com aquilo. Então eu falei, ok. Mas eu não busco ver, eu não busco sentir, porque eu sei que eles estão trabalhando. Mas não pode ser no automático. Você tem que ficar sensível. Uma outra vez, eu fui estacionar meu carro, como sempre eu faço, ordenando aos anjos, espíritos ministradores, que guardem meu carro. Mas eu tinha percebido pelo testemunho que iam roubar meu carro. E o costume, pega isso, irmão. E o costume e a repetição não pode ser maior do que uma percepção espiritual vinda direto de Deus naquele momento. E eu falei, não, tudo bem, já orei. E eu saí do consultório, cadê meu carro? E Deus me ensinou uma coisa. O que a gente vive pela fé e o que a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Não é uma fórmula. Se você percebeu de não ir, não force colocando os anjos para trabalhar ao seu favor, sendo que você percebeu que não era para ir. Alguém está pegando alguma coisa aqui? Mas se você não percebeu nada pela fé, você fala, e isso Deus me ensinou algo. Deus falou, você devia ter obedecido o testemunho interior. Por que pessoas viram e falam que não funciona o ministério dos anjos? Porque querem fazer como uma fórmula. No começo podem até começar guiados, mas depois acham que é uma fórmula. Com Deus não é fórmula. Rafael, me mostra na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus no Getsemane, ele ia para a cruz morrer por mim, por você. Olha que interessante. E ele poderia ordenar aos anjos, mas ele fala assim, como que cumpriria as Escrituras? Deus já tinha falado com ele que ele ia morrer na cruz. Não coloque uma experiência sua que não funcionou para que não vai funcionar a vida toda. Simplesmente foi só uma questão de ter uma sensibilidade espiritual, de uma percepção. Mas enquanto eu não tenho isso, sempre eu ordeno aos anjos. Sempre. E eu digo para você, vale a pena. Amém? Daniel 10:12 é muito interessante.
se tratando de anjos, Daniel 10:12, suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das suas palavras. Eu vim por causa das suas palavras. Irmão, coloca os anjos para trabalhar. Não fique com medo das circunstâncias. Coloquem os anjos para trabalhar. Se você puder gravar uma frase essa noite da minha ministração, coloque os anjos para trabalhar ao seu favor. Rafael, você não sabe onde eu moro, mas eles te guardam. Aleluia. 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 Salmo 91:11. Aleluia. Aleluia. Salmo 91:11. Porque Ele dará ordem, porque Ele dará aos seus anjos a responsabilidade de te manter em todos os teus caminhos, nas suas mãos eles te sustentarão. Rafael, como é que funciona isso? Quando você pega a palavra de Deus e fala, 1000 cairão ao meu lado, aí os anjos falando, legalidade para eu trabalhar, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Irmão, eu falo para tudo, guarda meu carro, não deixe que ele quebre. Tem funcionado. Eu pego o metrô há muitos anos. Toda vez que quebra eu ordeno aos anjos. Nunca passei aperto. Vai funcionar. Anjos, espíritos ministradores do Senhor Jesus, que estão para servir os que hão de dar a salvação, vão e arrumem. Ah, Rafael, você é louco. Eu prefiro ser um louco funcionando do que alguém comedido sem resultado algum. É que a gente coloca limites no que Deus não colocou limites. Eu vou falar de novo. A gente coloca limites onde Deus não colocou limites. Ah não, eles só agem assim quando eu estou pregando. Aí eles estão trabalhando. Quando eu estou em casa, não. Não, irmão. Toda vez que a minha esposa precisa pegar qualquer transporte sem mim, eu ordeno aos anjos. Eu estou aqui abrindo a minha vida para você, para te edificar. Eu não sou melhor que você. Ambos nós temos o nome de Jesus. Eu não me firmo em nome, eu não me firmo em sobrenome. Jesus Cristo é o suficiente para mim. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você lembra com Cornélio? O anjo apareceu para Cornélio. Pregou a palavra para ele? Não, mas falou para ele o que fazer. Pode ser que você não vai ouvir um anjo falando com você, mas você vai perceber direções, documentos chegando, portas se abrindo, que você fala, é o ministério dos anjos trabalhando em meu favor. Como isso aconteceu? Ah, meu Deus do céu. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Aleluia, aleluia. Aleluia. Atos 12, estamos concluindo. Atos 12, 6. Atos 12, 6. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo aqui a Pedro a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes.
e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Aleluia. Aleluia. Irmão, o sobrenatural para a gente é normal. Ah, meu Deus do céu. Quem se empolga com o sobrenatural? Quem se empolga com esse negócio de... Um dia teve uma experiência, ei, irmão, nós estamos no reino de Deus. O sobrenatural para nós é normal. É normal. Rafael, tive aquele livramento. Eu creio, eu acredito. Há anjos guardando a nossa igreja, há anjos guardando a nossa casa, há anjos guardando o nosso carro, há anjos guardando nossa família. Aleluia. Salmos 34:6, caminhando para o fim. Quem aqui está recebendo a palavra de Deus? Salmos 34:6. Clamou este pobre homem e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se, essa é a nossa ênfase, ao redor dos que o temem e os liberta. Aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus. Sabe, irmãos, eu falo especificamente com pessoas aqui. Quando Deus ele tem um propósito para a nossa vida, e Deus tem um propósito para cada um de nós aqui, Ele está contando para concluir esse propósito com todo o arcabouço de ferramentas dele. Se você tentar concluir na sua força do próprio braço, ou diminuindo o arcabouço que Deus deu, você vai ter dano, cansaço. Quando Deus falou vai e faz, Ele está considerando prosperidade, saúde, anjos, sabedoria, graça, unção. Ah, mas eu vou para aquela nação, os anjos te guardam. Mas eu vou para aquele bairro, os anjos te guardam. Mas eu vou naquele projeto, os anjos te guardam, irmão. Eu lembro o apóstolo Eliezer ministrando sobre isso. Ele conta uma história de um trabalho que ele tinha na música, que como o CD dele apareceu na frente de outros, tanto na gravadora. Imagina quantas pessoas deixavam o CD. E aquele homem, pessoa importante da gravadora, olha, eu não sei como isso aconteceu, mas o seu CD apareceu aqui. E eu vi, e eu estou te chamando. Ah, irmão, os anjos podem fazer o seu currículo chegar. Os anjos podem fazer a sua empresa prosperar. Os anjos podem fazer mais do que você imagina. Aleluia, 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 aleluia. O que é um carro para os anjos? O que é uma casa para os anjos? O que são portas abertas para os anjos? Eu creio, irmão, que anjo pode mudar a lei. Eu creio que anjo pode favorecer a gente. Eu creio que anjo podem favorecer o povo de Deus. Aleluia. Concluindo, aleluia. Lucas 15:9. Olha o propósito maravilhoso. Olha que coisa linda.
Lucas 15, 9. E tendo-a achado, reúne as suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, haverá grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eles estão para nos ajudar, irmão. É nossa responsabilidade pregar, mas os anjos do Senhor vão nos ajudar, irmão. Você vai cumprir a sua carreira, vai fazer o que precisa ser feito, com graça, com unção, com sabedoria, mas com o ministério dos anjos. Excursão de escola, coloca os anjos para trabalhar acampando ao redor dos seus filhos, das suas filhas. Medo não é de Deus. Aleluia. E por fim, Salmo 78, 24. Aleluia. Salmo 78, 24. Eu falo com pessoas aqui: não espere o dinheiro falhar para colocar os anjos para trabalhar. Somente quando não dá para ter uma segurança, um lugar com seguranças, com não sei o que, com não sei o que lá, aí eu vou colocar. Não espere isso, irmão. O ministério dos anjos não é segundo plano. Você pode sim ter seguranças, nada contra, e deve, importante. Carro bom, carro seguro, é para o povo de Deus, amém? Casa, amém, gente? Mas sempre confiando no que Deus é que te guarda. Salmo 78, 24. Para a gente começar a orar. Deixa eu ver meu timer aqui. Ok. Faz chover maná sobre o povo. Fez chover maná sobre o povo para que se alimentassem. Deu-lhes trigo do céu. Cada pessoa se alimentou do pão da padaria. Tá assim? Há coisas que pessoas estão aguardando aqui que vai ser realizada pelo ministério dos anjos. Há coisas que pessoas estão aguardando aqui que vai ser realizada pelo ministério dos anjos. Aleluia. Pão dos anjos. Ah, Rafael, não é bem assim. Vamos ver no hebraico. Vamos ver, irmão, é assim. Está escrito: alimentou pão dos anjos. Os anjos guardam, os anjos protegem, os anjos que foram na prisão, os anjos que falaram com Maria. Se numa antiga aliança, isso está muito forte no meu coração. Eu tenho feito esse paralelo com muitas coisas da palavra de Deus. Se numa antiga aliança houve uma manifestação de anjos tão gloriosa, que dirá na nossa geração, irmão. Aleluia. Aleluia. E eu termino com isso. Eu tive uma cirurgia complexa quando eu nasci, recém-nascido, poucos meses. Tive uma cirurgia bem complexa. Quando tiver mais tempo eu conto esse testemunho, já contei uma vez. Mas foi uma cirurgia muito complexa. De uma forma sobrenatural, ficou perfeito. E um dia eu estava no culto e Deus me deu uma visão. E havia cirurgia, havia uma cama para fazer a cirurgia, havia equipe médica, mas havia uma presença que eu creio que foi de anjo, acompanhando a cirurgia.
Deixa isso, eu concluo com isso gravado no seu coração. Eles somente não podem pregar por você, mas te ajudar, te proteger. É com eles mesmo. Não para com impedimento de nada, sendo que Deus já nos muniu de tudo que nós precisamos. Quem aqui recebeu essa palavra?